A extraordinária transformação. De Saulo a Paulo, o apóstolo dos gentios. Na antiga cidade de Tarso, situada na região da Cilícia, nasceu um homem que mudaria para sempre a história do cristianismo. Como está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, Saulo nasceu em Tarso da Cilícia, uma importante cidade do Império Romano. Filho de pais judeus da tribo de Benjamim, Saulo cresceu em um ambiente de rigorosa observância da lei mosaica e das tradições judaicas. Desde jovem, Saulo demonstrava uma inteligência extraordinária e um zelo incomparável pela lei judaica. Foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei daquela época. Como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, ele foi instruído rigorosamente na lei de seus antepassados, sendo zeloso para com Deus. O jovem Saulo não era apenas mais um estudante da lei. Ele se destacava entre seus pares por seu fervor e dedicação. Conforme suas próprias palavras registradas em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Naquele tempo, uma nova seita, como era considerada pelos judeus, começava a ganhar força em Jerusalém. Os seguidores de Jesus de Nazaré proclamavam que ele era o Messias prometido, que havia ressuscitado dos mortos e que oferecia salvação a todos que nele crescem. Para Saulo, isto era uma blasfêmia imperdoável contra tudo o que ele acreditava e defendia. Com a autorização dos principais sacerdotes, Saulo iniciou uma violenta perseguição contra os cristãos. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, ele devastava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres para a prisão. Sua reputação como perseguidor era tão temida que o simples mencionar de seu nome causava terror entre os seguidores de Jesus. Queridos ouvintes, neste momento gostaria de fazer uma pausa para pedir que deixem nos comentários. Você já viveu alguma experiência de transformação profunda em sua vida, assim como aconteceu com Saulo? Compartilhe conosco. A vida de Saulo mudaria drasticamente em uma viagem a Damasco. Como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele havia obtido cartas do sumo sacerdote que o autorizavam a prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse naquela cidade. No entanto, próximo a Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz resplandecente do céu o cercou, fazendo com que caísse por terra. Uma voz do céu perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atordoado, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta mudaria sua vida para sempre: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Este encontro sobrenatural com Jesus ressuscitado transformou completamente a vida de Saulo. Ele ficou cego por 3 dias, sem comer ou beber, até que um discípulo chamado Ananias, enviado pelo Senhor, foi ao seu encontro para restaurar sua visão e batizá-lo. A transformação de Saulo foi tão profunda que seu nome foi mudado para Paulo, simbolizando sua nova identidade em Cristo. O antigo perseguidor tornou-se um dos mais ardentes pregadores do Evangelho. Como está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, Deus, que o separou desde o ventre de sua mãe e o chamou pela sua graça, teve por bem revelar seu Filho nele para que o anunciasse entre os gentios. Paulo iniciou então uma série de viagens missionárias que o levaram a diversas partes do Império Romano. Ele estabeleceu igrejas, escreveu cartas que hoje compõem grande parte do Novo Testamento e enfrentou inúmeras perseguições por causa de sua fé. Como ele mesmo relata em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, ele foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágios, passou fome e sede, tudo pelo Evangelho de Cristo. Em suas viagens, Paulo demonstrou uma capacidade extraordinária de contextualizar o Evangelho para diferentes culturas. Em Atenas, por exemplo, como registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele utilizou a cultura local para apresentar Jesus, referindo-se ao Deus desconhecido que os atenienses adoravam. Sua mensagem central sempre foi a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. O apóstolo desenvolveu um ministério especial entre os gentios,
defendendo que a salvação estava disponível para todos, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele proclamava que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo enfrentou numerosas adversidades em seu ministério. Foi preso várias vezes, sofreu perseguições tanto de judeus quanto de gentios, mas manteve sua fé inabalável. Em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, próximo ao fim de sua vida, ele escreveu palavras memoráveis. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A história de Paulo nos ensina que ninguém está além do alcance da graça transformadora de Deus. De perseguidor a perseguido, de inimigo a apóstolo, sua vida é um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Como ele mesmo escreveu em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amados irmãos e irmãs, que a história de Paulo nos inspire a nunca duvidar do poder transformador de Deus em nossas vidas. Assim como ele foi transformado no caminho de Damasco, Deus continua transformando vidas hoje. Que possamos, como Paulo, dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para a reflexão: o que a transformação de Saulo em Paulo nos ensina sobre o poder do perdão e da graça de Deus? Como podemos aplicar essas lições em nossa própria jornada de fé? Agradeço a todos que acompanharam esta narrativa até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com aqueles que precisam ouvir sobre o poder transformador de Deus e deixar seu comentário sobre como esta história impactou sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.